Você já percebeu quantos pensamentos passam por sua mente todos os dias? Às vezes parece que a sua mente simplesmente ela não para. Um pensamento puxa outro, uma preocupação puxa outra, é como se fosse um novelo que você puxa uma coisa e vem logo outra atrás. Você começa pensando que é algo pequeno e quando percebe, já está imaginando vários cenários, várias possibilidades, vários problemas. Muitas vezes a situação real, ela é simples, mas a mente ela acaba transformando aquilo em algo muito maior. E talvez você já tenha até percebido isso em alguns momentos da sua vida. Você está ali, tranquilo, mas de repente começa a pensar demais sobre algo, sobre alguma coisa. Talvez uma decisão, uma conversa, um problema. E quanto mais você pensa, mais confuso tudo parece ficar. E curiosamente, aquilo que começou como uma tentativa de resolver algo na mente, acaba criando ainda mais tensão. Mas será que pensar o tempo todo realmente ajuda? Ou será que em muitos casos, pensar demais é justamente o que nos afasta da clareza? E essa é uma reflexão muito importante que nós faremos aqui agora, porque muitas pessoas acreditam que elas estão usando a mente, quando na verdade elas estão presas a um hábito inconsciente de pensar o tempo todo. Meu nome é Ana Carla Andrade e aqui no canal A Consciência que Cria, nós vamos explorar reflexões profundas sobre a mente, a consciência e o autoconhecimento. Porque a maioria das pessoas ela acredita que pensar o tempo todo é algo normal, é algo inevitável. Mas será? Será que realmente é? Se você prestar atenção, se você observar, você vai perceber algo curioso. Grande parte dos pensamentos que passam pela nossa mente, eles não são realmente necessários. Eles não estão resolvendo um problema real. Eles não estão ajudando a uma ação concreta. Na verdade, muito desses pensamentos são apenas repetições mentais. Lembranças que voltam várias vezes. Preocupações sobre coisas que talvez nem aconteçam. São conversas ali, imaginárias. Julgamentos sobre situações do passado. É como se a mente tivesse criado aquele hábito automático de continuar pensando. E você fica ali, inconsciente, só recebendo esses pensamentos. E quando esse hábito se torna muito forte, algo interessante acontece. A pessoa começa a acreditar que ela é os próprios pensamentos. Quando surge um pensamento de preocupação, a pessoa se preocupa. Quando surge um pensamento de medo, a pessoa muitas vezes paralisa, ela sente medo. Quando surge um pensamento de crítica, ela automaticamente se julga. Mas raramente a gente para observar esse processo de forma consciente. Ou seja, as pessoas acreditam que elas são aquilo que elas pensam. Mas existe uma diferença muito importante entre usar a mente e ser dominado por ela. Usar a mente significa pensar quando necessário, resolver algo, planejar algo, refletir sobre algo importante. Mas quando a sua mente ela assume o controle, o pensamento continua, mesmo quando não existe menor necessidade. Quando não existe menor perigo, e ela continua durante o seu descanso, durante os seus momentos de silêncio, durante os momentos que simplesmente você poderia estar presente. E isso cria um estado constante de atividade mental. Pense em algumas situações comuns da sua vida. Você vai dormir, mas a mente começa a revisar o dia inteiro
Lembra de algo que você disse? Imagina o que poderia ter feito de forma diferente. Depois começa a pensar já no outro dia, no que você precisa fazer, no que pode dar errado. Quando você percebe, o corpo ele já está deitado, mas a mente ela continua correndo. Outro exemplo muito comum acontece nas conversas. Alguém faz um comentário e a mente começa automaticamente a interpretar aquilo. Será? O que essa pessoa quis dizer com isso? Será que foi uma crítica? Será que ela está me julgando? Em poucos segundos, se você não tem consciência, a mente cria uma história inteira. E muitas vezes essa história não tem nada a ver com a realidade. E sabe o que é pior? O seu corpo ele reage como se aquilo ali fosse real. Agora observe algo importante. Pensar não é o problema. O problema é quando não conseguimos parar de pensar. Quando o pensamento se torna um processo automático e corrente, sem nenhum tipo de questionamento. E nesse momento surge uma pergunta que você precisa se fazer. Se você consegue perceber que está pensando demais, quem é que está percebendo? Existe algo em você que consegue observar a mente funcionando. Essa percepção é o primeiro passo para criar um espaço entre você e os seus pensamentos. E quando esse espaço aparece, algo muda. A mente pode continuar produzindo pensamentos, mas você não precisa se envolver com todos eles. Eu quero te convidar agora para você se observar. Eu quero que você observe algo nas próximas horas. Quantos dos seus pensamentos são realmente necessários? Eu quero que você observe. E quantos deles são apenas um hábito automático da sua mente? Se você fizer essa simples observação, você já pode trazer uma nova consciência sobre a forma como você se relaciona com os seus próprios pensamentos. Se tudo isso que eu te falei, se essa reflexão fez sentido para você, eu quero que você curta esse vídeo, eu quero que você compartilhe com alguém que busca muito mais consciência sobre a própria mente. E se você quer continuar explorando reflexões profundas sobre presença, autoconhecimento, consciência, siga o canal A Consciência que Cria. Aqui nós continuamos uma jornada de abertura total da sua consciência. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!